Olá, capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, pecado por pensamentos, adultério. Jesus diz assim: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Esse texto está no Sermão da Montanha, e Jesus está naquela sequência de afirmativas do tipo: eu, porém, vos digo. Aprendestes que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, Jesus, nessa oportunidade do Sermão da Montanha, ele corrige alguns aspectos que os judeus estavam equivocados, confiando-se na tradição dos antigos e se afastando da interpretação direta da lei de Moisés, da Torá. Então Jesus coloca as coisas no seu devido lugar, dizendo: eu, porém, vos digo, e acrescenta alguma coisa ou corrige alguma coisa. Como nesse caso, ele está acrescentando a ideia de que o pecado não é apenas proveniente dos atos praticados, mas também daquilo que a pessoa sente, não é? Como ele diz ali, já em seu coração cometeu adultério com ela, ou seja, no seu íntimo, na sua mente, que é onde se formam os pensamentos. Essa ideia de adultério, Jesus a utiliza referindo-se a todo ato contrário à lei de Deus, a lei que eles na época já entendiam, compreendiam, sabiam, e quando contrariassem as leis de Deus conhecidas, aquilo Jesus chama de adultério, adulterar a lei, modificar a lei para satisfazer interesses pessoais ou por ignorância, pratica adultério, adultera a lei a respeito de algum comportamento em relação à vida, em relação ao outro. Na questão do pensamento, nós temos o capítulo que estamos analisando, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. As pessoas que têm o coração puro, eles sequer pensam no mal. Eles sequer pensam em contrariar a lei de Deus. Eles estão em harmonia com a lei de Deus, em toda a sua extensão, em todos os seus momentos, não é? De modo que sequer pensam em contrariar a lei de Deus, a praticar o mal, a praticar um adultério. Mas o Allan Kardec, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele faz a seguinte pergunta: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Ora, esta é uma questão muito importante que é preciso detalhar. Eu vou recorrer aqui à Gênese. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós vamos encontrar no capítulo 14 a respeito dos fluidos. Nós já falamos disso em uma ocasião, mas nunca é demais a gente trazer esse tema, agora que foi suscitado pela questão do pecado por pensamentos, que nós venhamos a rever o tema, porque isso estará sempre presente nos estudos espíritas.
O espírita, ele sempre está utilizando o pensamento para praticar as suas ações, praticar o bem, dar o passe, atender a situações nas reuniões mediúnicas, atender pessoas que procuram a casa espírita para receber orientação. Então, o espírita está sempre atento à questão do pensamento e seus efeitos, porque sabe desta questão fluídica. E vou então fazer uma breve leitura para que esta questão de pecado por pensamento, e como diz ali, como pergunta o Kardec, que nenhum efeito produz o pensamento. Então vamos ver. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade, que são para o espírito o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem no fluido essa ou aquela direção. Eles os aglomeram, combinam ou dispersam e formam conjuntos com uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Mudam suas propriedades como um químico muda as de um gás ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a oficina ou laboratório da vida espiritual. E acrescenta que é importante trazer também. Algumas vezes essas transformações são o resultado de uma intenção, mas frequentemente são o produto de um pensamento inconsciente, pois basta o espírito pensar numa coisa para que ela seja feita. E ele prossegue mais adiante, dizendo o seguinte, e aqui já agora na questão dos encarnados. O pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais do mesmo modo que o dos desencarnados. Transmite-se de espírito a espírito pela mesma via, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos circundantes. Olha esta parte para ver como que o nosso pensamento influencia na outra pessoa, ou num outro grupo de pessoas. Veja só. O perispírito dos encarnados, que é o nosso corpo espiritual, sendo de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, assimila-os com facilidade, como uma esponja embebe-se de um líquido. Esses fluidos têm sobre o perispírito uma ação tanto mais direta, quanto mais este se misture com eles, por sua expansão e irradiação. Conforme esses fluidos atuam sobre o perispírito, este age sobre o organismo material, com o qual está em contato molecular. Se os eflúvios forem de boa natureza, o corpo ressente-se de uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se as malignas forem permanentes e enérgicas, elas podem determinar desordens físicas. Certas doenças não têm outra causa. Os meios onde predominam os maus espíritos estão impregnados de maus fluidos, que são absorvidos por todos os poros perispirituais, como se absorve pelos poros do corpo
os miasmas pestilentos. Aí está. A pergunta do Kardec respondida, né? Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Sofrem-se, sim, nós vimos ali. A pessoa que tem um pensamento, seja bom ou seja mau, ele movimenta através da sua vontade esses fluidos. Se esse pensamento é dirigido a uma pessoa, a um grupo de pessoas, esses fluidos são arremessados para aquelas pessoas. O pensamento envolve a pessoa onde ela está e altera os fluidos que ali estão. Como o perispírito da pessoa assimila os fluidos ao seu redor, aqueles fluidos podem fazer o bem ou o mal. É assim que funciona no passe nas casas espíritas. As pessoas estão ali para aplicar o passe com o pensamento dirigido para o bem da pessoa que ali está procurando, e a vontade de servir, de ajudar, faz com que os fluidos emitidos pelo pensamento da pessoa que dá o passe beneficiem aquela pessoa que está ali recebendo o passe, podendo inclusive receber a cura, dependendo da intensidade e do merecimento da pessoa que ali está procurando ajuda. Então veja o poder do pensamento. O item é pecado por pensamentos. Nós estamos falando agora do bem que se pratica com o pensamento, mas há também o mal que se pratica pelo pensamento, pelo mesmo mecanismo. Agora, a questão da prática do adultério, seja adultério de qual natureza for, se uma pessoa está lesando outra nos seus interesses, ou terceiros, não é? Praticando um ato que prejudique o outro, que afete o interesse do outro, nós seremos responsabilizados por isso, assim como pelos nossos pensamentos maus que causem dano. Quando praticamos o bem, pensamos o bem, nós somos beneficiados por este bem que praticamos. Se praticamos o mal dessa ou daquela natureza, nós somos prejudicados e teremos que dar conta disso, responder perante a consciência divina pelo mal que resulte do nosso ato ou do nosso pensamento. Então, essas são as questões. Se nós pensamos ou praticamos o adultério, seja ele de qual tipo de adultério seja, há duas considerações a fazer. Uma delas, se nós pensamos alguma coisa e, além de pensar, nós a praticamos, é sinal que nossa evolução espiritual está ainda por ser feita. Naquele item no qual nós incidimos contra a lei de Deus, precisamos nos desenvolver, precisamos nos empenhar, enfrentando as consequências e corrigindo os atos que praticamos, aqueles danos que lesamos aos outros, que causamos aos outros. Então, esta é uma questão. E assumir a responsabilidade. Precisamos corrigir nosso íntimo, nossas intenções, nossa direção íntima, nossas ações, porque sabemos que ainda temos evolução a fazer. Se nós resistimos ao mau pensamento, nós já temos algum progresso. Mas se nós, ao contrário de resistir ao mau pensamento e às más ações, nós não resistimos, nós gostamos daquilo ali, então está tudo para ser feito ainda. Kardec fala sobre isso da seguinte maneira, olha só. Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. É a pessoa que tem o coração puro, não é? Está a verdadeira pureza. A pessoa sequer pensa no mal. Então já tem progresso realizado.
naquele a quem essa ideia de praticar o mal, né? Essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. E, finalmente, naquele que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então aí está, pureza por pecado por pensamentos, adultério. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Então veja como Kardec vai lidando com esse tema dentro do capítulo. No próximo vídeo, nós vamos tratar mais um item neste conteúdo do capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração, tratando do assunto verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então ficamos por aqui e nos vemos, se for da vontade de Deus, no próximo vídeo. Fiquemos todos em paz. Até lá, então.